E aí, Olá, Vanessa? tudo bem? Tudo na paz e você? Só Graças aumentar um a pouquinho o Deus, tudo volume. bem. Então tá bom. Seja Muito muito bem-vindo. Essa obrigado. live ela é uma live muito necessária, né? Principalmente no que o beach tennis já tomou a conta do Brasil, do mundo inteiro. E, infelizmente, as lesões estão vindo à tona, né? Eu fiquei sabendo, estudando sobre beach tennis, eu vi que é o segundo país com pessoas que mais jogam beach tennis é o Brasil, né? É o Eu acho que é isso, Brasil. né? E Daqui a deve estar pouco indo vai para o ser. primeiro, né? Já acho que já até Ah, passou, já acho que nós já é? somos os primeiros. Eu imagino, eu imagino. Eu acho que junto com o CrossFit, eu acho que foi um esporte que eu mais vi engajamento assim num curto período de tempo, né? Isso é bom, né? Porque esporte é vida, né, Vanessa? Exatamente. Deixa eu só fazer um parênteses, né? Para tu se apresentar para o pessoal, o público Vamos aqui lá. do meu Instagram, do seu Instagram. Gente, vou deixar o Lucas se apresentar um pouquinho para a gente poder falar. Tem muitas perguntas que o pessoal já mandou para falar e tirar essas dúvidas contigo. Então, eu te apresento, o espaço é todo teu. Obrigado, Vanessa. Meu nome é Lucas Maia, né? Eu sou ortopedista. Eu atuo aqui em Campinas, em São Paulo. E dentro da ortopedia, né, que agora a gente tem subespecialidades, minha área de atuação é justamente nas patologias de ombro e cotovelo, né? E eu acredito que são as duas articulações aí que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com beach tênis, né? Uhum. E como é que eu cheguei na Vanessa, né? Uma paciente minha que me apresentou a Vanessa. Então, eu tinha uma paciente com a tão famosa epicondilite, né, Vanessa, que a gente vai discorrer mais sobre esse assunto. E aí, é, a paciente me contou do trabalho da Vanessa e eu achei extraordinário, né? O meu esporte, eu já joguei beach tênis, viu, Vanessa? Até acho que você não sabia dessa, mas eu joguei beach É tênis. novidade. Tive epicondilite, porque eu não te conhecia na época, né? Então, obviamente, eu não tive essa chance de ter assessoria com você. Mas meu esporte é bicicleta, né? E assim como a bicicleta tem o bike fit, que é um profissional que faz aquele ajuste de banco, tudo, eu não imaginava que tinha assessoria para raquete. Eu achei muito legal e é essencial para o esporte para prevenir a lesão e para quem tem também evitar, né, a progressão da doença e ficar bem para jogar, né? Com Então, certeza. foi assim que eu te achei, né, Uhum. através de uma paciente que é também a sua cliente em comum. Entendi. Então, doutor, podemos ir às primeiras perguntas que eu tenho. Olha, tenho bastante aqui para te fazer, principalmente nas minhas assessorias. Eu estou atendendo muitas pessoas com epicondilite e eu queria entender e passar isso para o público. O que é a epicondilite? Tá, então vamos lá. Epicondilite, o nome técnico é epicondilite, e aí tem a lateral e a medial. A lateral é a mais comum, que é aquela que dá, obviamente, na lateral do braço, que é conhecida como cotovelo de tenista, Uhum. né? Então, epicondilite é um diagnóstico sindrômico. O que significa isso? Síndrome é um conjunto de sinal e sintoma. Então, quando o paciente tem um quadro de dor aqui associado ao esporte, ou alguma função que sobrecarrega, ele tem a famosa epicondilite. Então, só que assim, a epicondilite, ela tem várias situações que podem levar à epicondilite. Por exemplo, um tendão inflamado, um tendão estirado, um tendão rompido. Tudo isso entra no diagnóstico da epicondilite. Então, por isso que esse diagnóstico sindrômico, né? Uhum. E aí, óbvio, tratar uma inflamação do tendão é diferente de tratar uma lesão do tendão, né? Uhum. Mas os cuidados, como a gente fala, para o esporte, são basicamente os mesmos, né, Vanessa? Então, Uhum. o mais comum dentro dessa gama de patologias é a inflamação, né? Uhum. Que quando a gente faz exame lá, vem lá, tendinopatia. Então, para quem já fez exame, vem lá, tendinopatia dos extensores do cotovelo. Esse é o diagnóstico que aparece no exame e caracteriza o cotovelo de tenista, né, epicondilite. Uhum. E, por exemplo, nas minhas assessorias, doutor, muitas pessoas já estão com ela diagnosticada, tá? E muitas pessoas, existem graus, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso.
mas existe, durante as minhas assessorias, existem graus de epicondilite. O grau que tu consegue jogar, tem alguns graus que tu não consegue levantar uma xícara de café. Tu sabe, nos explica um pouquinho mais sobre isso, que eu não entendo muito, mas gostaria de saber. Tá. Quando o radiologista faz o exame para identificar, né, esse tipo de alteração, eu vou imaginar que o paciente não tem lesão, o tendão dele não está rompido. O que acontece? O tendão é um conjunto de fibras. Se ele está só inflamado, tudo bem. Se ele tem uma lesão nessas fibras, a gente chama de rotura. Mas vamos lá. Então, a graduação da inflamação vai de leve, moderado ou grave. Nos casos leves, normalmente o paciente não tem tanta limitação, né, de função. Então, ele consegue fazer um esforço, ele consegue jogar. Nos casos mais graves, quando a inflamação é mais intensa, aí ele não consegue exercer o esporte, né? Às vezes até a função. Então, levantar um copo, uma xícara, parece que falta força, mas na verdade é a dor que acaba limitando ele. Então, essa é a graduação, né? Que é compatível também com o nível de déficit que o paciente vai ter. Agora, quando tem lesão, aí também tem uma outra graduação, né, de porcentagem que o tendão está rompido. Mas, normalmente, quando tem a lesão, aí já o déficit já passa a ser mais intenso. Aí a graduação do tamanho da lesão já não é... Não vai mudar se o paciente consegue jogar ou não. E né? existem muitos alunos meus, tá? Eles falam, eu vou fazer aquela infiltração. O que é essa infiltração? Para que ela serve? Tá, então vamos lá. Dentro das diversas tratamentos que tem para epicondilite, a infiltração é uma delas. Na infiltração, nada mais é do que eu vou com uma agulha, normalmente hoje a gente consegue guiado com ultrassom. Então, eu jogo um anti-inflamatório banhando o tendão. Esse anti-inflamatório mais comum a ser utilizado são os corticoides. Né? Ele tem essa ação para tirar esse líquido inflamatório, né? Essa toxina inflamatória. Tem um lado bom, porque a ação é rápida, né? Só que assim, eu falo para os pacientes, tirar a dor não quer dizer que eu estou resolvendo o seu problema. Né? Porque eu tenho que agir na causa. E aí entra o seu trabalho. Né? Porque eu posso tirar a dor do paciente hoje. Se ele manter aquela disfunção, então ele está usando a raquete errada, ele não está se preparando para o esporte, ele não fortalece, ele não alonga, vai inflamar de novo e aí ele vai ter problema repetidamente. Né? E esse problema de inflamação repetida, o grande problema a longo prazo é que o tendão enfraquece e aí pode romper. Né? Então, por isso a importância de ter um cuidado, né, com o instrumento do esporte, ali, que no caso é a raquete. Isso aqui que eu ia mostrar até para vocês entenderem, pessoal, que esse trabalho que eu faço, ele vai muito mais a fundo do que qualquer outro tipo de especialista em raquetes, né? Existem muitos graus, doutor, de densidade de EVA. Por exemplo, isso aqui é uma raquete cortada, isso aqui também é uma raquete cortada, e cada densidade de EVA aqui, ela amortece mais ou amortece menos, né? E isso varia também de acordo, por exemplo, raquetes com mais furos, é uma raquete extremamente equilibrada, já vem com tratamento, com 3K de carbono. Aqui nós já temos uma raquete mais rígida, que é uma raquete de 18K. Então, existem vários tipos de raquetes no mercado que são propostas diferentes. Acelerar mais, controlar mais, um EVA mais duro, um EVA mais rígido. Que isso, junto com a raquete errada, com a escolha da raquete errada, por isso que eu fui atrás do teu trabalho, para explicar um pouquinho mais, é um grau, é um número, o nome que eu posso dizer é um absurdo de pessoas que estão procurando o meu trabalho porque estão com epicondilite. Então, eu queria... Essa live ela é muito necessária, justamente porque são pessoas como tu que são especialistas no assunto, né? Que podem... Como prevenir, além da raquete certa, trocar de raquete, etc, etc. Mas como a gente previne a epicondilite iniciando o esporte, tá? Isso são só raquetes que eu quero mostrar que existem diferenças de furações, são 12K, são materiais mais rígidos.
Aqui nós temos materiais mais flexíveis que também são Ô, propostas Vanessa, diferentes. e uma Oi. dúvida. E aí, quando você faz assessoria, você adapta no perfil daquela pessoa, daquele jogador. Exatamente. E o melhor de tudo, Lucas, é que a pessoa ela não sai com a informação, ela sai com a raquete para testar, né? Então, ela sai da minha assessoria, no dia seguinte ela recebe as raquetes para teste. Então, com o perfil Ah, dela, com o EPA dela, com o balanço dela, com o coração feito para ela, com exatamente o critério que a gente vai avaliar. Olha, a sua necessidade são raquetes assim, desse material eu vou te enviar 3 raquetes para a gente ir analisando de acordo com o teu estilo de jogo. tá. Então, assim, você dá uma gama que você já vê que é voltada para ela e ela testa em cima dessas raquetes que Isso você mesmo. enviar, ela faz um teste. Ela faz Isso um mesmo. test drive, mas já é um test drive direcionado já, imagino. Exato. Porque, infelizmente, a gente vê aqui no mercado, por exemplo, isso aqui é um cabo de raquete que é totalmente oco por dentro. Ó. Isso daqui é propício à lesão, não tem nada, ele é oco. Ó, é oco. Aqui Tá. nós já temos um cabo, tá? Que ele já tem silicone, tá vendo ali? Ele já tem injeção de silicone, ou seja, é um material que absorve muito, tira a vibração do cabo. E isso é maravilhoso, são tecnologias boas, novidades. Isso é muito importante, principalmente para quem tem epicondilite. E que legal, mas me diz uma coisa, o beach tennis ele já existe há algum tempo, eu imagino que essas raquetes elas têm evoluído, né? Exato. Mas a gente já tem acesso fácil a esse tipo de raquete com essas especificações ou nem tanto? Olha, o que eu posso te explicar? Existem várias indústrias no mercado, tá? Existem indústrias que só querem vender, alta produção, alta demanda, e Tá. essas indústrias, principalmente quando elas vêm mais baratas para o Brasil, elas pecam em qualidade, tá? Mas os fabricantes, eles não dizem, olha, essa raquete é fabricada em tal fábrica, em tal lugar. São algumas agora aqui no Brasil, como a Emmet, que eu gosto bastante, que é uma marca nacional que faz um padrão de qualidade. A AME Sport, que para mim é uma das referências de raquetes no mundo inteiro, ela é quem produz para muitas marcas, né? Algumas raquetes como a Drop também tem a sua fábrica, mas tem algumas fábricas ainda que pecam muito em qualidade. Muito, muito, muito mesmo. Tá. Não, eu digo isso porque assim, tem muito paciente que me pergunta, mas óbvio que é um mundo diferente, aí cabe uma especialista como você ajudar para essa decisão. Né? Uhum. Mas é bom saber que a gente tem recursos de raquete para poder escolher e o paciente, pelo menos, ajudar a prevenir tudo isso que pode acontecer. É. Então, o que eu vejo como a grande prevenção? Primeiro, o material ali, a escolha da raquete, né? E eu não estou falando isso porque a gente está na live, eu estou junto com você, eu acho extremamente essencial isso. Todo esporte, eu falo para vocês têm que se preparar para ele. Então, por exemplo, manter um bom alongamento, fazer um fortalecimento, manter a musculatura fortalecida, aquecer antes de jogar. E quando eu falo aquecer, é aquecer o corpo, né? Fazer um aquecimento aeróbico mesmo. Então, tudo isso vai ajudar a prevenir, e mesmo se a pessoa tiver já algum problema, vai ajudar no tratamento. Né? Então, eu falo, é esse conjunto de fatores que são essenciais para evitar a lesão e ajudar a tratar. Tem uma pergunta que eu anotei aqui de uma pessoa que me mandou inbox. Tá? Tenho epicondilite diagnosticada. Devo parar de jogar ou posso continuar jogando? Evito ao máximo tirar o paciente do jogo. Eu evito ao máximo. E aí, normalmente, volto essas recomendações. Eu só peço o paciente parar só se o nosso tratamento clínico não estiver tendo sucesso. Então, ele tentou lá 1, 2 meses de tratamento e não viu melhora. Aí, um repouso momentâneo é interessante. Mas, no geral, os pacientes que eu tenho tratado não interrompem o esporte, né? Exceto em casos que precisam de cirurgia. Né? E aí, daqui a pouco, eu já vou comentar quando chega a esse ponto. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Quando que tu vê que chega ao ponto de realmente é cirúrgico? Então, vamos lá. 99% das indicações de cirurgia é quando tem lesão no tendão.
Então é aquele tendão que está inflamado, vai ficando doente, ele vai enfraquecendo e aí as fibras começam a soltar, né? E aí ele solta e acontece a ruptura do tendão. Nesses casos, quando já tem a lesão, o tratamento clínico já fica mais difícil, né? Porque já tem uma lesão estrutural. E aí a sutura cirúrgica já passa a ser necessária. Aí, nesses casos, obviamente, aí a recuperação exige um repouso, né? Até para o tendão cicatrizar, mas depois volta ao esporte, né? E tendo uma recuperação boa, o retorno para o esporte é normal. Né? Tudo bem, estou fazendo tratamento não cirúrgico, tá? Quanto tempo, mais ou menos, em média, demora para a força total voltar para o braço? O não cirúrgico. Então, o paciente... O não cirúrgico. Tá, ele tem um tendão inflamado. Vamos imaginar que ele tem um grau moderado de inflamação. Se ele fizer um ajuste da raquete, fizer uma boa fisioterapia e uso do medicamento, na média, um mês bem feito, o paciente já consegue voltar a 80% do que ele estava no beach tennis. Né? Para chegar no 100%, às vezes um pouco mais. Né? Isso fazendo todo esse conjunto de orientações. Eu tenho uma pergunta aqui. Tudo são minhas assessorias que mandaram, porque estão sofrendo bastante com a epicondilite, tá? Mandaram assim: Vanessa, estou em tratamento há 3 meses, já estou na 25ª fisioterapia, deve ser sessão de fisioterapia. Não estou tendo um bom acompanhamento e não consigo mais escovar meus cabelos. O que fazer? Tá. Então vamos lá. Quando eu vejo que o paciente não está evoluindo na fisioterapia, já tentou várias sessões, eu vejo 2 saídas. Talvez tentar uma infiltração, né, para ter uma ação anti-inflamatória mais intensa no local. Uma outra terapia é a terapia de onda de choque. Não tem nada a ver com choque elétrico. Onda de choque é um aparelho que ele emite um impulso mecânico. O que acontece? Vamos lá, eu vou comentar sobre a base da doença para entender o tratamento. O tendão, ele não é tão vascularizado igual o músculo. Então, quando o tendão inflama, o sangue, por não circular lá de maneira tão intensa, tão necessária, a inflamação fica mais difícil de ser tirada. Tanto que o nosso trabalho para melhorar essa inflamação é melhorar a vascularização desse tendão. Né? Passar mais sangue nele. E a terapia de onda de choque é uma das maneiras disso. Então, através desse impulso, que ele vai profundo, em planos profundos, eu gero um estímulo do tendão para ter mais circulação. E aí, com isso, o sangue circulando ali, o tendão regenera, né? E a inflamação diminui. Então, quando fica mais resistente, a gente tem essas alternativas. Né? Dificilmente um tendão que não está rompido, só está inflamado, né? Então fez o exame, não constatou ruptura, precisa chegar ao ponto de cirurgia. Então, alternativas: fisioterapia, infiltração e a terapia de onda de choque. Eu vejo que essas são as 3 grandes saídas, os 3 caminhos principais de tratamento. Bacana. Alguém colocou aqui, ó, o meu tendão calcificou. Amanhã inicio ondas de choque. O que tu tem a dizer para a Lívia? Olívia, é exatamente isso. A calcificação, quando o tendão tem uma inflamação crônica, ele pode calcificar. Né? Então, a calcificação é um sinal dessa inflamação que já tem há um tempo. E aí a onda de choque é uma baita saída. Porque você estimulando o sangue circular ali, ele também vai absorver esse cálcio. Né? Então, é uma excelente saída. Mas como ela já tem a calcificação, se não melhorar, aí não tem jeito. Ela tem que pensar num procedimento cirúrgico. Só que assim, é difícil chegar nesse ponto de cirurgia. Tá? Esses tratamentos clínicos, eles já resolvem super bem. Tá. A minha próxima pergunta é: deixa eu ver. Vanessa, vou fazer a cirurgia da epicondilite, mas sinto muita dor no meu ombro. Tem relação? Relação direta não, mas é muito comum, né? Porque você acaba tendo uma exigência das 2 articulações. O que acontece quando você tem uma articulação, por exemplo, cotovelo com uma epicondilite,
você acaba sobrecarregando o seu ombro. Isso é inconsciente, mas você tenta tirar a sobrecarga do cotovelo e joga para o ombro. E aí você tem uma inflamação do tendão do ombro. Né? Então, é comum essa situação de ter duas articulações próximas inflamadas, mas não tem ligação direta. Tá? Normalmente são dois problemas distintos. Tá. O pessoal colocou aqui, a Lele perguntou se deve colocar bolsa de água morna ou gelada. Normalmente, então, o que eu oriento o paciente? Fazer as duas abordagens. Por quê? A inflamação, ela vai diminuir o processo inflamatório. E o quente, ele aumenta a circulação. Então, fazer essa troca de quente e frio, normalmente costuma ser a melhor saída. Né? Para ter os dois efeitos de desinflamar e melhorar a qualidade do tendão. Melhorar a qualidade circulatória do tendão. Tá. Isso não tem uma regra, viu, Vanessa? Isso daí é uma orientação geral, que normalmente fazer essa troca de quente e frio é o que eu costumo ver melhor resultado. Tá. Uma dúvida que eu tenho, tá? Quando eu recebo essas pessoas que fazem assessoria, a maioria, 90% delas, relatam a seguinte frase: Vanessa, no jogo eu não sinto dor. O problema é depois que eu chego em casa, tomo um banho e vou deitar. Por que no jogo ela não sente e só depois vem essa dor? Endorfina e adrenalina. Né? Quando a gente está jogando, os hormônios ali eles estão, né, sendo entrando na circulação, e isso faz com que a gente tenha a percepção de dor diminuída. Mas, a partir do momento que você esfria, né, que a gente fala, a gente esfriou, a dor veio. É justamente por isso, porque houve uma diminuição da endorfina e da adrenalina, e aí a dor aparece até mais forte, né, porque ela exercitou, a inflamação aumentou, e aí a dor vem com mais intensidade. Eu tive alguns casos também, Lucas, de pessoas que, além de não segurar a xícara de café, de não conseguir escovar o próprio cabelo, as pessoas, essa dor, ela persiste assim. Quando que eu devo procurar um especialista? Quando que eu devo saber que, olha, talvez eu esteja com uma epicondilite, essa dor não tá... Até quando eu posso ir com essa dor? Tá. Normalmente, uma inflamação leve, no prazo aí de um mês, ela tende a cessar. Então, esperar um mês, não vejo problema. Agora, se essa dor passar de um mês, né, começar a te trazer problema assim, de jogar, às vezes perder força na hora de pegar um objeto, aí vale avaliar, né? Até para pensar nesses caminhos de tratamento que eu comentei. Aí, talvez uma outra pergunta sobre aqueles tensores, né? O tensor, ele também não é uma conduta técnica, tá? Mas o que eu vejo na prática, que uma boa parte dos pacientes que usam relatam que sentem um alívio. Então, assim, o que eu falo ao paciente, mal não vai fazer. Se você tentar usar, te trouxer benefício, achar que diminui os sintomas, pode usar sem problema nenhum, né? Agora, usar e não sentir a melhora, aí não faz sentido. Mas eu vejo que uma boa parcela dos pacientes relatam melhora quando jogam usando os tensores. Né? Tu diz os tensores aqueles que ficam aqui ou o manguito total? Não, o que prende aqui, ó, ele fica um pouquinho abaixo do epicôndilo. O epicôndilo fica nessa região, ele prende um pouquinho abaixo aqui. Porque eu vejo muitas pessoas relatando e até indicando, né? É normal isso. A minha dor melhorou depois que eu coloquei um manguito em todo o meu braço, porque aí eu não consegui fazer o movimento todo esticado, ele ficou muito forte no meu braço. É indicado? Também não vejo indicação técnica, viu, Vanessa? Às vezes, por limitação, tem uma melhora, mas porque acaba limitando o movimento. Né? Mas, de novo, eu sou sempre a favor de a gente tentar tratar a causa base. Né? Então, assim, tirar os fatores que estão inflamando o tendão, né? E melhorar e preparar você para o esporte. Então, manter um alongamento em dia, fortalecer a musculatura, a raquete, entra naquela tríade que eu falei no início. Né? Isso é o essencial. Todas essas órteses eu considero como
paliativos, né? Mas não entra como o tratamento mesmo, né? Que eu acho que é o grande lance para a pessoa sarar e voltar no esporte 100%. A Lelê comentou, o uso de bandagens também faz isso? É isso, é um paliativo, tá? Alguns pacientes relatam melhora usando bandagens, mas, de novo, vai só te aliviar o problema na hora de jogar, né? Você tem que pensar o seguinte, o tendão inflamado, ele vai virar um tendão doente, que ele pode fragilizar no futuro. Não estou querendo dizer que todo tendão inflamado vai romper, mas esse é o processo natural. Então a gente quer que esse tendão desinflame, que ele fique mais forte. Uma outra coisa interessante para quem joga esporte no geral, usar o colágeno tipo 1. O colágeno que a gente tem dois tipos de colágeno. O tipo 2, que é o colágeno que ele é muito bom para articulação, para cartilagem. E tem um colágeno tipo 1, que esse daí ele tem uma ação principalmente para os tendões. Então, usar o colágeno tipo 1 vai favorecer a melhora do tecido tendíneo. Tá? Também é uma dica importante. E, Lucas, para a gente finalizar a nossa live, o que hoje tu daria prioridade para o atleta que está além da raquete, né? Alguns exercícios, o que tu pode nos dar como dica para evitar essas dores, a epicondilite, enfim. Tá, pensando na epicondilite, de maneira bem básica, tá, Vanessa? Os alongamentos que a gente já está habituado, né? Aquele de esticar o cotovelo, puxar a palma da mão para trás, você vai sentir repuxando toda essa região e para baixo também. Né? Então, esses dois alongamentos, tanto para cima quanto para baixo, lembrando do cotovelo sempre esticado. Fortalecer, e aí que é interessante, a gente tem que fortalecer as articulações que estão ao redor do cotovelo, né? Para justamente tirar a sobrecarga. Então, vamos supor, fazer um trabalho de fortalecer grupos musculares, aí é geral, né? Então, uma academia, às vezes até elástico em casa, né? Para fortalecer a musculatura ao redor das articulações, também vai prevenir esse tipo de lesão. Então, manter o alongamento em dia e deixar o músculo ativo nessas articulações é essencial. Eu vejo também, quando a gente entra em quadra, todos nós, né? A gente entra com a raquete e nós entramos com o parceiro. Tu acha que só o exercício, esse de ficar trocando de bola, ele ajuda? No início? No início. Com certeza. Porque você está, como você não está no jogo, você está fazendo um movimento mais controlado, né? Não tem tanta intensidade de força. Então, com certeza, Vanessa, essencial. Eu vejo isso sendo essencial. Tá. Lucas, acho que a gente está estourando no nosso tempo de live. Eu quero te convidar para um próximo momento para a gente falar mais a fundo sobre esse assunto, que eu acho muito importante e necessário. E te agradecer pela oportunidade de estar conversando comigo, com o pessoal que está em casa, para explicar mais sobre, infelizmente, a epicondilite. Não, eu que agradeço. Obrigado, Vanessa. Obrigado pela... E última dúvida aqui, Lucas. Alongar antes ou depois dos exercícios? Se for ter que escolher um momento, depois. Tá? Via de regra. Se você puder alongar antes também, ótimo. Mas via de regra, aquecer, jogar e alongar. Tá? Eu vejo essa a sequência principal. Tudo bem, você pode aquecer e alongar no início, mas tem que alongar no final também. Tá bom. Então, o principal, assim, eu acho que o aquecer no começo é mais importante. Tá? Eu acho que esse Se tu diz, tá mais do que dito. Lucas, muito obrigada. Vamos combinar, depois a gente conversa para fazer uma próxima live sobre um outro assunto, mas só tenho a te agradecer por contribuir com tanto conteúdo importante. Uma coisa, a gente pode falar sobre as patologias de ombro, é interessante também. Eu vejo bastante alteração por causa do beach tennis. Vamos conversar. Na próxima live a gente vai falar sobre isso, então. Já está marcado. Então tá. Obrigado, tchau, gente. Tchau, Lucas. Um abraço. Até. Tchau, boa noite.